Então, boa tarde, né? Hoje nós vamos trabalhar o tema motores de passo. Então, essa é a 14ª aula do nosso curso de Linguagem de Programação e Projetos. E falando mais agora especificamente sobre o motor de passo. Então, ele é um motor elétrico, né? Só que ele tem algumas características diferenciadas em relação a outros motores elétricos, né? A gente já viu o motor de corrente contínua e agora a gente está vendo o motor de passo. Ele é utilizado para acionamentos onde eu preciso de uma precisão de movimento. Então, ele tem uma movimentação bastante precisa, né? O eixo do motor de passo. A gente consegue controlar a velocidade e a posição, né? Que ele se encontra a cada instante. Então, tudo isso é feito através do controle de pulsos, que é encaminhado para o motor, né? Esses pulsos que são enviados para o motor de passo definem o posicionamento, né? Do eixo do rotor, a angulação, a velocidade e também o sentido de rotação. Então, os motores de passo eles são usados em drives de disquete, né? O disco rígido, em scanners, impressoras e equipamentos fotográficos em geral. Injeção eletrônica em automóveis ou qualquer controle que você precise de abertura ou fechamento, né, em determinado ângulo. Equipamentos médicos, por exemplo, essas máquinas de ressonância eletromagnética, né, onde ele vai fazendo uma espécie de fatiamento do corpo, então a mesa ela vai se movendo posição a posição, né? Então, é bem controlado isso através do motor de passo. Robôs e outros dispositivos, né? Então, tem uma grande aplicação em vários setores, né? Desde a indústria, equipamentos de uso nosso diário ou equipamentos mais especiais. Bom, ele é controlado, né? Como foi falado já com bastante precisão. Ele não precisa de realimentação, ou seja, você pode fazer sem um controle fechado, sem uma malha fechada, que seria com realimentação, né? Sistema de controle com realimentação, então ele não precisa de realimentação, é um sistema aberto. E aí isso dispensa, né, o uso de sensores, porque quando a gente faz um sistema onde eu preciso saber a posição, né? Eu preciso de sensores para detectar a posição. Então, eu não preciso desses sensores ou codificadores para identificar a posição em que está o eixo do rotor. A alimentação é feita por pulsos, então não é feita de maneira contínua, né? Através de pulsos. E esses pulsos, né? Eles fazem a movimentação passo a passo, né? E mantém também o torque, porque ele mantém energizado, né? E quando ele mantém energizado, mesmo sem velocidade, né? Velocidade igual a zero, motor alimentado, ele mantém a posição estacionária e com torque, ou seja, como se fosse freado, né? Ele mantém aquela posição sem deslocamento, sem nenhum escorregamento. A posição angular do eixo do motor, né, é definida através dos controles desses pulsos de entrada no motor. E esses pulsos eles são trabalhados através do driver, o sistema que vai fazer vamos dizer assim, a comunicação, né, transformando os pulsos digitais do meu sistema de sinais. Esses sinais vão ser transformados em potência pelo driver, né? E esse sinal em potência agora, né, com maior corrente, ele alimenta as bobinas do motor. Se a gente precisa, né, de mudança de direção de rotação, basta fazer a inversão de sequência de acionamento das bobinas. A gente vai ver isso em um esquema elétrico mais adiante.
Nós temos, em termos de alimentação, né, motores do tipo unipolar e bipolar ou multipolar, né? Então, aqui, para a gente entender um pouquinho melhor como que a questão do acionamento das bobinas e o deslocamento do, do rotor, né, do eixo do motor. Então, temos aqui algumas situações, né, mostrando aqui quatro bobinas, né, 1, 2, 3 e 4, né, essas 4 bobinas, e à medida que cada uma delas vai sendo energizada, por exemplo, na figura da esquerda, a bobina 1, né, ela é acionada, depois ela é desacionada e acionada a bobina 2, então o pulso é transferido para a bobina 2, né? E aí você tem um deslocamento, né? Esse setor amarelo que aparece aí, parece uma indicação, né? Essa faixinha amarela é o quanto está deslocando o eixo, né? Em quantos graus. E ele aciona em poucos graus, né? Vai depender do número de passos que o motor tenha e do sistema de acionamento do driver. O driver também pode reduzir o passo em subpassos, tá? Bom, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, aqui, só entendendo, acionou a bobina 1, né? Depois desacionou a bobina 1 e acionou a bobina 2, então ele teve um pequeno deslocamento no sentido horário, né? Houve uma quantidade de graus, que seria um passo. Depois você tem o acionamento da bobina 3, ou seja, ele já andou 2 passos em relação à posição inicial, e aí a bobina 2 foi desacionada, né? Depois a bobina 3, na última figura, ela é desligada e ligada à bobina 4, né? Acionada a bobina 4, então ele desloca mais um pouco, mais uma quantidade de graus, mais um passo em graus, né? Em direção no sentido horário, tá? Então, aqui da esquerda para a direita, as bobinas são acionadas individualmente, fazendo o motor girar em um ângulo definido, né? Então, na primeira figura não mostra o ângulo, na segunda já tem um passo, na terceira figura já tem 2 passos, na quarta figura já temos 3 passos, tá? Então, seria aqui para a gente verificar internamente o que estaria acontecendo esquematicamente com o motor. Aí o ângulo de giro, né? O ângulo de giro é calculado dividindo 360 graus, né? A circunferência, 360 graus, pelo número de passos. Ou seja, se ele tiver 200 passos, né? Motor com 200 passos, então o ângulo do passo, o ângulo de passos seria 360 dividido por 200, seria igual a 1,8 graus, né? Então, a cada passo que ele se deslocar, ele faz uma rotação de 1,8 graus, né? E a velocidade de rotação, né, depende da frequência dos pulsos, ou seja, quanto maior for a frequência, né, de pulsos, maior será a velocidade. Quanto menor for a frequência, menor será a velocidade. Então, através da frequência, né, da velocidade do número de pulsos que você vai dar por segundo, né, por exemplo, então você vai ter a velocidade de rotação. Então depende da frequência dos pulsos. Agora, falando aqui existem 3 tipos de motor, né? Nós vamos focar mais no motor híbrido, que é o mais comum em termos de uso na indústria de maneira em geral, né? Então nós temos um motor com ímã permanente, um motor com relutância variável e o motor híbrido, que associa, né, ímã permanente com relutância variável. Então, esse motor, como já foi dito, ele é o mais utilizado na indústria. Ele tem um rotor, né, e um estator, o estator com as bobinas, tem rolamentos, né, para diminuir o atrito, e a carcaça do motor. Geralmente, se usa 2 fases, né, nesses motores. Trabalham com 2 fases. Aqui tem a imagem
uma foto, né? Com o motor desmontado e as partes, né? Então, aqui temos as duas partes da carcaça em alumínio, eu imagino. Aqui os 4 parafusos, né? Fazem a fixação através dos 4 furos. Aqui nós temos abaixo o eixo Professor, Oi? então, aqui nós temos o motor desmontado, certo? Aí tem essas bobinas e quando é eletrizado o motor, aí vai acontecer a indução, certo? E é por isso que o motor vai se movimentar, então. Aí que acontece a conversão do movimento da energia elétrica para energia mecânica por causa da indução dentro do motor. Isso, ele mais ou menos igual, eu não sei se você já viu o princípio de funcionamento do eletroímã, né? Quando você faz a corrente circular através de um eletroímã, que seria mais ou menos uma bobina igual a essa que está aqui, aqui você está vendo, acho que não dá para ver todas as bobinas, né? Mas dá para entender que pela metade, né? Ela tem 8 bobinas aqui, né? Tem 8 bobinas esse motor. Então, cada bobina dessa, quando a corrente passa através dela, em uma bobina só, por exemplo, ela gera uma indução magnética, né? E essa indução magnética faz o rotor se movimentar, né? E trava naquela posição enquanto a bobina estiver energizada. Aí, se eu desligar essa bobina e ligar a próxima, ele move mais um passo, né? E assim por diante. E se eu voltar, ele move no sentido contrário, né? Então, eu posso movimentar tanto no sentido horário quanto anti-horário, conforme a sequência de energização das bobinas, né? Se você olhar na figura à direita, aqui embaixo, você percebe ela em outra posição, né? O estator, né? Onde tem as bobinas, é o estator. Então, você conta aqui é mais fácil de ver, as 8 bobinas, né? Pensando embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5 em cima, 6, 7, 8. E você percebe que na parte central, no furo, né? Do rotor, você tem a bobina que aparece em cobre, e depois você tem como que colada ela, né? Que seria o núcleo, ligado ao núcleo da bobina, você tem uma parte de material ferromagnético, né? Uma parte cinza escura aí, né? Umas linhas, tem umas linhas paralelas aí, que é para ajudar na, 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 na magnetização, né? E no controle do passo, tá? Então, tudo isso compõe o motor de passo. Nós temos aqui embaixo o rotor, né? Voltando na figura da esquerda, ou na superior aqui, né? Na superior também, né? Na figura que tem o conjunto, ela está embaixo. Na figura que tem isolado, ela está em cima do lado direito. Então, você tem da direita para a esquerda, né? Na figura superior direita, você tem o rolamento, né? O rolamento, o eixo, que atravessa todo o rotor, né? O eixo, e depois você tem a parte onde você tem os ímãs, né? Material ferromagnético, os ímãs aqui permanentes, para poder fazer, junto com a figura de baixo, né, que é o estator, a, a, a movimentação, né? Então, cada dentinho desse aqui, né, ajuda a concentrar, cada dentinho desse ajuda a concentrar o fluxo magnético, né? Fluxo magnético que vai ficar concatenado com o fluxo magnético do estator. Então, quando os dois fluxos ficam concatenados, você tem uma movimentação e depois o estacionamento numa determinada posição, tá? Até que você tenha um novo concatenamento de fluxos magnéticos. Ok, Rian? Então, quando tudo isso é montado, né, ele pode, se ele tiver energizado, né, vou ter que fazer um esforço muito grande no eixo, né, então ele tem que vencer o torque resistivo dele. Então, dependendo do equipamento que eu tenho que acionar, né, eu tenho que saber
qual é a carga que eu preciso no eixo para a movimentação, né? Então, isso vai ser um fator de escolha do motor de passo, né? Qual é o torque que eu preciso para a movimentação? Percebendo que muitas vezes ele vai sair de uma posição de inércia, né? Ele está estacionado e vai para uma outra posição e muitas vezes para nessa nova posição. Por exemplo, numa máquina de, não sei se você já viu, ou pelo menos em algum filme, em algum vídeo, né? Vídeo, a máquina de ressonância magnética. Ela vai movimentando o eixo e parando. Ou, por exemplo, de uma impressora também, né? Que ela movimenta e para, né? Movimenta e para. No scanner, que ele vai passo a passo, né? Vai deslocando o eixo e fazendo a imagem em cada uma das posições, né? Fazendo a varredura com a imagem em cada uma das posições. Então, ele sai de uma posição de inércia, se movimenta para uma outra posição, sai de uma posição, desculpa, estacionada. Então, dessa posição estacionada, ele vence a inércia para entrar em movimento, depois ele estaciona numa outra posição, no passo, né? Então, quanto mais lento for isso, né, maior vai ser a inércia que ele tem que vencer. Se eu colocar passos com uma frequência mais elevada, né, então, de repente, eu tenho um movimento praticamente contínuo, uma menor inércia. Então, precisa saber qual é o torque resistente sempre, né, torque da carga, para eu poder fazer a escolha do motor que consiga vencer esse torque resistente. Bom, aí em relação à questão dos polos, né, nós temos o motor unipolar, que tem duas fases com enrolamentos e um terminal central. A gente vai ver a figura já na sequência. Cada fase é energizada, né, por um circuito, um driver, num único sentido. Então, a corrente, né, passa em um único sentido. Então, ela será positiva ou negativa, né? Conforme for a alimentação do circuito. Se eu colocar a polaridade em um determinado sentido, então eu tenho a corrente positiva. Se eu inverter a polaridade, eu tenho a polaridade negativa, né? Isso vai poder fazer a movimentação de um ou de outro sentido. Em termos de desvantagem, esse motor unipolar em relação ao bipolar, né? É que nós temos menos torque, a gente vai ver já já por que isso, do que o bipolar, né? O torque dele é menor. A gente consegue até melhorar um pouco o torque do unipolar, mas mesmo assim, o maior torque que a gente consegue atingir com o unipolar, ainda ele vai ser menor do que um bipolar de mesma potência, né? De mesma Professor, corrente. Oi. então o motor unipolar ele vai se movimentar em um sentido apenas? Não, ele movimenta em dois sentidos. Só que eu tenho que inverter a polaridade do enrolamento para ele movimentar em outro sentido. Eu tenho que fazer a inversão da corrente, tá? Então tem a extremidade positiva e negativa. Já já a gente vê no esquema aqui, tá, Rian? Aí eu acho que não vai ficar dúvida para você. Só chegar no esquema lá. Então vamos ver as ligações aqui. Então aqui, né, nós temos o esquema elétrico. Então, eu tenho na posição central o vermelho, que é o 5, né? Então, eu tenho uma bobina aqui no canto superior direito, uma que está na posição vertical e uma que está na posição horizontal, desculpe. Então, eu tenho o enrolamento, né? Tem um centro e esse centro é comum. Ele é ligado de forma comum, né? Das duas bobinas, que seria o ponto 5 red, né? O pino 5 red. Vermelho, né? O fio 5. E aí eu tenho o 2, o 4 e o 1 e o 3, né? Cada um acionando uma das bobinas. Então, olhando aqui embaixo, aqui tem um circuito de acionamento, né? Que seria o driver. Então, com transistores e diodos aí, né? Mostrando como que ele vai fazer
o acionamento da parte de potência. Então, conforme um transistor desse é acionado, né, ele faz a corrente passar por uma determinada bobina, certo? E aí eu vou ter o movimento em um determinado sentido. Para eu inverter o sentido, eu tenho que inverter a polaridade, tá? Então, aí eu precisaria inverter a polaridade para fazer ele girar em outro sentido. Então, teria que inverter a polaridade, porque sempre ele vai estar sendo alimentado, né, no pino central. Então, se eu pegar aqui, no mais V aqui em cima, né, mais V, que é onde está o vermelho, né, que ele pega no centro da bobina superior e no centro da bobina inferior. Se eu tiver corrente passando aqui por A1 e A2, né, A1 e A2, então eu estou energizando essa parte superior da bobina, né? Se eu tiver A2 e A3, eu estou energizando a parte inferior da bobina superior, né? Inferior da bobina superior. Se eu tiver entre B1 e B2, tá? B1 e B2, a gente vai estar energizando a parte superior da bobina inferior. Se eu tiver B2 e B3, eu vou estar energizando a bobina, a parte inferior da bobina inferior. Então, conforme for o pulso que eu tiver, né, alimentando um desses subenrolamentos, né, vamos considerar que temos 2 subenrolamentos ou 2 semi-enrolamentos em cada uma das bobinas, né? Então, eu tenho 4 possibilidades aqui de acionamento, certo? O vermelho, normalmente, né, a gente liga na polaridade positiva, né? A gente sempre vai ligar no positivo, o 5 aqui, tá? E aí os pulsos teriam que estar aqui ligando numa polaridade negativa, né? Para poder você ter uma corrente circulando entre o 5, né? Que seria o red, e o pink, por exemplo, né? O pink teria que estar numa polaridade menor, né? Numa potencial menor, ou numa polaridade, vamos considerar negativa, né? Falando negativa, mas seria potencial zero, né? Nós temos potencial zero, ou a tensão, né? A tensão máxima que eu consigo colocar aqui para o motor. Então, eu vou ter energizado uma das bobinas e isso faz movimentar um passo do motor. O tempo para a gente trabalhar em termos de detalhes, tanto a parte do driver quanto ao motor, né? É bastante curto, né? Porque é uma teoria bastante extensa essa parte de motores, né? Parte de máquinas e motores envolve muita teoria. Aqui é bem um resumo, né, da aplicação. Então, aqui observando esse mesmo motor, né, olhando agora, né, os pulsos, como eles seriam combinados os pulsos para fazer a ativação, né, da sequência de passos do motor. Então, por exemplo, uma sequência de passos possível, né, é essa, por exemplo, eu tenho o azul energizado, né, pulso 1 no azul, aqui embaixo o azul, né, e o rosa, né? O rosa também. Então, aqui um também. Então, eu tenho passando corrente aqui no rosa, passando corrente aqui, desculpe, azul e rosa, no mesmo instante. Azul e rosa. Então, eu tenho duas bobinas energizando. Então, eu tenho o dobro do fluxo magnético no motor de passo. Tá certo? Quando eu dou no passo 2, eu tenho o rosa, que continua, desliga o azul vai para 0, e o amarelo vai para 1, tá certo? Então, eu tenho rosa e azul. Agora aqui, rosa e amarelo na sequência. Então, era rosa e azul, agora rosa e amarelo. Depois, vai desligar no terceiro passo, vai desligar o rosa, né? Vai ficar o amarelo e o laranja.
Observa que está o amarelo e o laranja, né? Depois vai desligar o amarelo, vai ficar o laranja e vai ligar o azul. Então vai ficar o laranja e o azul. Então observa que sempre você vai ter nessa primeira sequência aqui, né? Em quatro passos, você tem sempre duas bobinas energizadas, né? E uma vai sendo desligada e ligada uma terceira, né? Desliga a primeira e liga a terceira. Uma outra possibilidade, aqui está aparecendo aqui embaixo, é fazer a multiplicação desses 4 passos, né? Em 8 passos. A multiplicação significa aumentar o número de passos, significa dividir, né, o ângulo em 2, né? Se eu estou aumentando o número de passos, eu estou fazendo o ângulo, no caso, o dobro, né? O dobro do número de passos, eu estou ficando com a metade do ângulo, né? Então, estou fazendo meio ângulo aqui, meio ângulo de passo. Então, nessa sequência, né, isso quem permite é o driver, né? O driver permite fazer isso. Então, conforme a ligação que eu fizer, né, eu tenho ou passo inteiro ou meio passo, né? E a gente tem outras possibilidades aí conforme o driver, né? Fazer essas divisões subpassos. Conforme o driver, a gente vai ter outras possibilidades. Então, ainda para esse mesmo driver, né? Agora, uma outra forma de sequenciamento dos pulsos, observando aqui, no passo número 1, a gente tem o azul sendo energizado, tá? Então, eu tenho apenas uma bobina energizada. Depois, o azul, no passo 2, o azul continua energizado e o rosa passa a ser energizado. Então, eu tenho aqui o dobro do torque nesse instante, né? Dobrou o torque, porque eu tenho dois fluxos aí concatenados, né? Depois eu desligo uma das bobinas, né? É desligado o azul e permanece somente o rosa. Então, aqui eu tenho metade agora do fluxo, né? Então, então na primeira posição, vamos supor, ele estaria na posição azul. Vamos considerar assim. Na segunda posição, no segundo passo, ele está entre o azul e o rosa, né? Porque os dois estão energizando. Na terceira posição, ele já passou para o rosa. Então, aqui, a gente teve, saindo da posição azul, meio passo azul-rosa, e depois indo para a posição rosa mais meio passo, né? Então, tivemos 2 passos, enquanto que no de cima a gente tinha, né? Azul-rosa, depois rosa e amarelo, né? Então, movimentou um passo. E aqui embaixo a gente movimentou meio passo em cada uma das energizações. E aí segue assim, né? Então, fica um ligado, depois dois ligados, depois um ligado, depois dois ligados. No passo 5, um ligado. No passo 6, dois ligados. No passo 7, um ligado. E no passo 8, dois ligados. Depois volta no passo 1, tá? Então, a sequência de energização seria essa. Então, em qual eu tenho mais torque, né? No de 4 passos, né? A gente tem um torque maior em 4 passos do que em 8 passos, né? Em 8 passos eu tenho uma sequência onde eu tenho, em alguns momentos, né? Só uma bobina energizada. Então, o torque vai ser menor, né? Quando tiver uma bobina energizada. Isso acontece em metade dos passos. Então, na sequência, né, considerando a sequência toda, eu tenho um torque menor em oito passos, né? Vamos considerar assim, 8 passos, mas seriam 8 subpassos, né? Subpassos em relação ao anterior. Essa sequência de passos, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Pode prosseguir. Tá.
Agora, a gente está vendo, então, o motor unipolar, né? Agora nós vamos ver o motor bipolar. Bipolar, ele tem duas fases, né? E a gente tem um enrolamento por fase. No anterior, a gente tinha só um, né? Uma fase. Os enrolamentos eram alimentados pela mesma fase. Aqui a gente vai ter um enrolamento por fase. A vantagem dele é que ele tem mais torque em relação ao unipolar, né? Com as mesmas características. Aqui a corrente, né, precisa ser invertida para reverter o polo magnético, né? Também vai ver na sequência no circuito isso. O driver, ele também tem uma característica eletrônica mais complexa, né? E ele utiliza pontes H. E a gente sempre tem que escolher um driver adequado, né? Ao bipolar, né? Então, para o unipolar, eu tenho que ter um driver adequado, né? O driver tem que sempre ser adequado ao tipo de motor que a gente está usando, né? Então, muitas vezes você não vai poder intercambiar um driver com o outro, tem que escolher o driver adequado para o motor, né? Ele não é um genérico driver. Aqui a gente escolheu um driver, né, para poder fazer uma explanação sobre ele, né? Esse aqui ele permite até um controle, né, mais preciso com subdivisões do passo, né? Então, eu posso pegar um motor de 200 passos e ainda fazer cada passo desse, né, ser subdividido em uma quantidade, né, de 2, 4, 6, 2, 4, 8 ou 16 subpassos, né? Então, em termos de tensão, ele pode ser alimentado entre 8 a 35 volts, né? E a bobina até 2 amperes, corrente de até 2 amperes. Um pico, né, de até 4 amperes. Tudo isso aqui a gente tem que ver na folha de especificação, né, no datasheet do driver A4988. A4988. Então, ele permite controlar, né, até 1/16 de passo. Então, dependendo da combinação que for realizada, né, ele pode fazer meio passo, 1/4 de passo, 1/8 ou 1/16 de passo. Ele trabalha com a tensão, né, de 3 a 5,5 volts, né, que seria do Arduino. E a gente precisa fazer as conexões, né, sempre lembrando, esquecendo de alimentar o ground, né, o aterramento da placa. Quando a gente utilizar o driver mais uma fonte, a gente vai precisar de uma fonte de potência também para alimentar o motor, os aterramentos eles devem ser conectados em comum, tá? Utilizar o mesmo aterramento, o mesmo GND para eles. Ou seja, manter um único aterramento. Então, aqui tem em termos de resolução, né? A gente vai ver aqui na sequência como isso vai funcionar. Então, aqui, os modos de operação, né, do driver, a gente tem os pinos MS1, MS2 e MS3, né, relacionados aqui nessa tabela. Conforme for a situação de energização ou não energização das bobinas, né, MS1, MS2 e MS3, ou na sequência inversa aqui, né, 3, 2, 1. Então, se eu não tiver nenhuma delas energizada, a gente vai estar trabalhando com passo completo. Se eu tiver só MS1 energizado, eu vou trabalhando com meio passo. Se for só M2, né, MS2, 1/4 de passo. 1/8 de passo, MS2 e MS1. E 1/16 de passo, os três pinos energizados, né? Com pulso 1 aí. Aqui tem um diagrama, né? Esse diagrama para ligações, um esquemático aqui para ligações. Então, o que a gente tem aqui, né? No centro temos o driver, né?
Aqui, uma indicação da pinagem dele, né? Com as funções. Aqui o MS1, MS2, MS3 do lado esquerdo, né? 7. Aqui a entrada, né? Com a informação que vem do microcontrolador, do Arduino, por exemplo. E aqui, então, dando a informação, né? Do passo e direção, né? Do lado direito, você tem aqui, né? A fonte, né? Fonte de alimentação do motor em cima. Sempre utilizar um capacitor. Aqui ele coloca um capacitor de 100 picofarads. Ele deve ficar o mais próximo aqui. Desculpe, 100 microfarads. Desculpe, não pico, não. Microfarads. Ele deve ficar o mais próximo aqui possível da placa, né? Mais próximo da placa. Ele vai suprimir, né? Porque sempre que o motor a gente abre uma das fases, né? Quando faz a energização e desenergização da bobina, né? É como se a gente fosse abrir o circuito. Isso gera uma corrente bastante elevada. E essa corrente ela acaba sendo absorvida por esse capacitor, né? É um capacitor de alta capacitância, né? 100 microfarads. Então, ele vai absorver essa energia para não queimar a placa, tá? Então, sempre considerar o uso desse capacitor que não está aqui na placa do driver, né? Tem que ser associado ao circuito, ligado no circuito. E aqui as ligações das bobinas, né? 2A, 2B e um A e um B aqui que vai para o motor, né? Na carcaça do motor. E o GND, né? E a tensão de alimentação, que é a mesma que alimenta aqui o mais VDD, né? Vai também alimentar o VDD aqui da placa do driver. Então, microcontrolador, fonte de alimentação do microcontrolador ou do Arduino, né? E o mais VDD e o GND são comuns aqui, né? Todos comuns, tá? Aqui em cima, de novo, a gente tem o GND, que é para a fonte auxiliar, né? Fonte de potência. Então, tem o positivo e o GND aqui alimentando a placa do driver A4988. Então, basicamente, é uma ligação desse tipo que deve ser feita para o controle do motor. Temos ligações elétricas, né? Do motor de passo. Aqui tem um detalhamento, né? Do driver. As principais aqui, de novo, né? Colocando aqui o que nós temos ligado aqui, como vai ser jampeado, circuitos que devem ser ligados, né? Eventualmente resistores também podem ser ligados. Então tem uma orientação aqui de ligações do driver. O driver que você está usando não é esse ou é esse, Ian? Não, o que eu uso é o. Deixa eu ver aqui. É o Acho que você passou um outro código, né? L2N98. Aliás, L298N. De 298N, certo. Bom, esse seria para esse motor aqui que a gente, para o NEMA, você está aqui, acho que é o NEMA 17, ele é indicado para o NEMA 17, NEMA 23 também. Tá? Essa placa aqui. Então, se for utilizar, sempre tem que observar no datasheet, né? Por exemplo, esses dois resistores, né? São sensores aqui para o motor, né? De 0,05 ohms, resistência muito baixa, né? Mas basicamente é só para fazer o sensoriamento do motor, tá? As capacitâncias, né? Devem ser associadas aqui, ligadas no circuito, observar isso. Então, fazer as ligações de maneira que você tenha as ligações corretas para um funcionamento também correto, né?
tenha nem problema de ruído e nem um problema, às vezes, de surto de corrente, né? Quando deixa de usar algum capacitor onde ele deve ser ligado. Então tem que fazer todas as ligações realmente com bastante atenção. Então, recomendações no caso para o uso dessa placa, né? Tudo está lá no datasheet da placa. Então, usar somente motores de passo bipolar, né? Com tensão máxima de 35 volts e corrente máxima de 2 amperes. Antes de conectar os fios das bobinas do motor, né? Certificar-se da identificação dos fios. Como que a gente identifica isso? Aqui, por exemplo. A gente vai fazer a medição utilizando o multímetro, pegando fio a fio, né? Pegando aqui os fios do motor, o verde e o dourado aqui, né? Verde e dourado. Em princípio, às vezes você não sabe, né? A informação deles. A não ser que você tenha o datasheet, de repente você até sabe pela posição. Mas às vezes você não tem o datasheet, não reconhece o motor. Então, você medindo a resistência, né, colocando o multímetro na posição de resistência, para medir resistência, você vai medir fio a fio, né? Por exemplo, vai pegar um condutor aqui, né, um terminal, e medir contra outro terminal. Se ele apresentar alguma resistência, só um instantinho. Se ele apresentar alguma resistência, então eu encontrei uma bobina. Então, esses dois terminais, né, eles estão indicando que ali tem uma bobina. Aí eu marco qual é essa bobina. Por exemplo, a bobina 1, né, um A e um B. Eu continuo medindo até encontrar o 2A e o 2B. Porque, por exemplo, entre um A e um B aqui, a gente vai ter uma resistência. Entre 1A e 2A, vai dar uma resistência infinito, né? Vai dar um valor muito alto de resistência, ou infinito, na verdade era infinito, o nosso multímetro. Então eu sei que um A não está ligado com o 2A. Se eu medir entre 1A e 2B, também vai dar infinito, tá? Então eu sei que 1A e 2B não estão no mesmo enrolamento. Quando eu medir 2A e 2B, eu vou medir uma resistência mais baixa, né, bem mais baixa, e aí eu vou identificar o enrolamento 2, né? Seria 2A, 2B, os terminais 2A e 2B, tá? Então, basicamente seria isso, para você identificar pelo menos os enrolamentos, né? Um A e um B, e 2A e 2B, utilizando o multímetro quando você não tiver algum tipo de indicação através de cores, tá? Então, por isso que ele fala aqui, antes de conectar os fios da bobina do motor, né, certificar-se da identificação dos fios, medir o valor da resistência das bobinas para identificá-las. Continuando ainda as recomendações, em caso de usar duas fontes, né, alimentar a fonte de 5 volts do Arduino, primeiro ela, e depois a de 12 do driver, tá? Não o contrário, né? Primeiro eu preciso estar com o circuito lógico alimentado e depois a parte de potência, né, do driver, tá? Então, fazendo essa sequência aqui, então, para não ter nenhum problema de desequilíbrio aí de sinais e correntes nas placas. O outro aqui, ele diz conectar os fios da bobina do motor no módulo, né, antes de energizá-lo, ou seja, não conectar com o sistema energizado, né? Bem, então, tudo deve estar conectado antes de energizar o circuito. Todas as ligações devem estarem feitas antes de energizá-lo. E também não desconectar enquanto estiver energizado. Você teria um pico de corrente, e esse pico de corrente seria danoso, né? Ele danificaria a placa, o próprio circuito, né? Todo o circuito. E usar o dissipador, né, para o módulo, porque como aqui, né, aqui você vai ter, ele vai estar controlando correntes aí da ordem de 2 amperes, né? Então eu tenho uma alta potência sendo dissipada, muito calor aqui, né? Muito calor sendo gerado no circuito aqui da placa, no circuito principal, né? Aqui, né? Nesse aqui, no centro aqui.
Então, aqui você associa aqui um dissipador, né? Então, tem que usar uma placa de alumínio, né? Adequada, que é o dissipador. Deve-se colocar uma pasta térmica e aparafusar, né? Com o parafuso correto aqui o dissipador para tirar o calor excessivo, né? Que danificaria o componente, tá? O calor, a temperatura elevada, então o excesso de calor, né? Vai ser retirado através do dissipador e aí ele vai reduzir a temperatura de operação do microchip aqui. Dissipador, tá, usar dissipador. Agora tem os exemplos, né? Aqui tem alguns exemplos. Esse do Tinkercad já são aplicações que estão feitas, né? Tem os códigos lá em cada um dele aqui. Então, esses vocês podem depois estarem assistindo. São vídeos que estão abertos. Não foram feitos aqui por mim, nem pelo professor Wilton. E aqui uma atividade para ser realizada, né? Então, utilizando o motor de passo, né? Fazer uma programação para que ele gire quatro vezes em ângulos de 90 graus, né? Ou seja, 90, 90, 90 e 90, né? Num determinado sentido. Depois, 3 vezes no sentido anti-horário, em ângulos de 120 graus. Então, 1/3, né? Ele vai dar 1/3, 120, 120, 120. Então, cada conjunto, né, de movimentação, ele vai movimentar durante 1/3 de volta do eixo. E aumentar a velocidade gradativamente, e depois de 2 segundos, o processo é reiniciado. Então, aqui a gente não fez esse cálculo, né? Mas, por exemplo, se eu tiver um motor de 200 passos, bem, motor de 200 passos, e eu precisar movimentar 90 graus, quantos passos eu deveria dar? Quantos passos o motor deveria dar? Motor de 200 passos, eu preciso movimentá-lo 90 graus. Nesse caso, o ângulo de cada passo é 1,8 graus, certo? Certo. Ok, então teríamos, no caso, que dividir 90 graus por 1,8 para descobrir quantos passos teria. Isso. Deixa eu fazer aqui na calculadora rapidinho. 90 graus. 50 passos no total. Quantos passos? 50. 50 passos. Então, poderia fazer assim também, Rian. Você tem 200 passos, tá? 200 passos, fazendo com regra de 3, equivale a 360 graus. Quantos passos equivale a 90, né? Então, é 1/4, tá? 360 é 200 passos, 90 graus, que é 1/4 de 360, né? Então, seria 1/4 de 200, que seria 50 passos. Ou do jeito que você fez, né? Sabendo que um passo é 1,8 graus, né? 90 graus corresponde a 50 passos. No segundo caso aqui, 3 vezes, né? A gente precisa de 120 graus, então vai ser 1/3 de 200 passos, né? 120 graus corresponde a 1/3 de 360 graus. Então, é 1/3 de 200 passos. Ou, né, 120 vezes 1,8. Desculpe. 120 dividido por 1,8. Tá? Que não vai dar inteiro nesse caso. Então, sempre que você precisar saber quantos passos eu preciso movimentar para atingir uma determinada posição, você tem que ver, né?
de quantos passos é o motor, e se você está utilizando o driver, né, para movimentar passo a passo ou em subpassos, né? Passos, meio passo, um quarto de passo, um oitavo ou um 16avos de passo. Porque às vezes pelo driver você pode fazer esse controle com maior precisão. Aqui tem o diagrama, né? De ligação básica aqui, o driver, motorzinho, né? Sendo alimentado. Então aqui... Professor, Oi. então, há umas semanas atrás, eu com um motor exatamente igual a esse, pra falar a verdade, um menorzinho, na versão que eu tô utilizando agora, eu fiz uma montagem exatamente desse jeito também, eu fiz as conexões corretas, liguei no meu Arduino e tudo bem, tava funcionando. Só que quando eu colocava para o motor girar no sentido anti-horário, ele não girava, ele girava só no sentido horário. Ele Certo. funcionava. Eu não sei direito o que aconteceu, mas ele funcionava perfeitamente no sentido horário, mas no sentido anti-horário não. Esse é o unipolar, né? Esse aqui. Sim, sim, é unipolar. Então, aí você, para fazer isso, você teria que inverter a polarização, né? Você teria que fazer um sisteminha para inverter essa polarização. Mas isso então em questão de circuito e não de programação. Não de programação. Com a programação você vai movimentar só num sentido aí, né? Só numa direção. Teria que inverter a polaridade das bobinas para você poder fazer isso. E não dá, aí você não vai fazer isso através da programação, né? Porque como ele está fixo, né? Aquele 5 volts está fixo lá, ele só consegue fazer numa direção. Você teria que inverter a polaridade. E pro motor bipolar ou multipolar se aplica a mesma regra ou é diferente? Não, aí é diferente. É diferente porque você consegue energizá-lo através da sequência de passos, né? Conforme aquele MS1 e MS2 estiverem conectados, cadê aqui? Aqui você consegue energizar, tá vendo aqui, ó, um A e um B. Eu consigo mudar a polaridade aqui, né? Então, conforme eu posso mandar um A e um B mudando a polaridade, 2A e 2B mudando a polaridade, eu consigo alimentar. No outro, aqui, ó, aqui eu tenho aqui está fixo, né? Eu estou com esse ponto fixo, o vermelho é fixo, né? Tá ligado em mais 5 volts, por exemplo, né? E aí eu tenho que alimentar ou rosa ou laranja. Ou rosa ou laranja. Eu não sei, eu não tenho nenhum para testar aqui em casa. Talvez, não sei se você chegou a fazer isso, Rian, aqui, para ver se dá certo. Você fez essa sequência aqui, parecida com essa? Sim. Tá. Vamos supor assim, se você tentar uma sequência diferente aí, ver se daria aqui olhando agora. Eu não testei isso também não. Talvez sim, professor, porque eu acho que em algum momento, isso sem querer mesmo, por acidente, eu conectei de uma forma diferente o motor para ver se mudava alguma coisa e mudou o sentido, só que eu ficava nessa dúvida se tinha mudado ou não, mas analisando agora é provável que tenha acontecido isso. Mas aqui nas ligações nos terminais do motor Isso, ou na sequência de pulso? no motor daí direto. Ah, no motor, tá, no motor sim. Você pode fazer, mas aí você teria que parar no motor, né? Queria ver se a gente conseguia fazer só na sequência de pulsos aqui. Eu vou ver isso e aí te passo, tá?
fazer essa pesquisa e te passo. Ok. Mas... Bom, aqui tem, né, como eu falei, os detalhes aqui da programação, vou deixar para o professor Wilton na próxima aula, né, mas aqui ele está colocando, né, 500 revoluções, né, basicamente. Aqui ele incluiu a biblioteca, né, stepper h.h, definiu a constante, né, 500, aí inicializa, depois faz aqui o void setup, fazendo aqui para 90 graus, até atingir 90 graus. Eu não vou detalhar isso aqui, não. Prefiro que o professor Wilton fale, porque eu posso falar alguma coisa aqui que não seja correta, ele explicar melhor essa sequência de códigos aqui. E o que teria para hoje seria isso. Você tinha falado, eu vou parar a gravação aqui, só um instantinho.